Oi, pessoal, boa noite. Vou esperar um pouquinho para ver se o pessoal tá chegando. O assunto dessa live, a terceira e última, será sobre pedagogia sistêmica. Já falei sobre o assunto no Face, no meu Instagram pessoal e agora eu tô aqui para falar para vocês. Aqui no perfil de constelação, tá? Do Instagram. Vamos lá, esperar o pessoal chegar com suas perguntas. Eu escolhi esse tema primeiro que é a minha especialidade, né? Eu tô terminando a minha segunda pós-graduação, agora em pedagogia sistêmica. Em junho eu termino minha pós-graduação. Eu sou da primeira turma de pedagogia sistêmica aqui no Brasil com o aval do MEC. Então, já avisando que quem tem interesse em estudar, a segunda turma começou e ainda dá tempo de entrar, tá? É só vocês virem falar comigo. Eu comecei com a pedagogia logo que eu me formei em constelação, né? Eu terminei o meu primeiro curso em 2012 e aí eu entrei numa escola para trabalhar em 2013 e eu era louca da constelação, né? Tudo muito fresquinho, né? Tava em constelação de segunda a segunda. Entrava na sala de aula, sentia todo o sistema dos alunos, suas questões, né? As dificuldades. E aí eu comecei a fazer minhas primeiras experiências. Eu tive muitos acertos, mas também cometi alguns erros, né? E esse foi um dos motivos que me levou a procurar uma metodologia onde eu pudesse aplicar essa ferramenta, né, da teoria do Bert dentro do campo da educação. Porque o que eu fiz? Eu li o primeiro livro sobre pedagogia sistêmica da Mariane Frankel, que é Você é um de Nós, e já me achava a pedagoga sistêmica e comecei a fazer minhas experiências, né? Na verdade, experiências não, eu comecei a fazer aquilo que eu havia lido no livro, né? E foi um campo de aprendizado muito grande, eu sou muito grata a esses anos, né? E até os seus erros e tudo mais, né? Mas o que é a pedagogia sistêmica, né? A pedagogia, a sistêmica, né? Ela é a aplicação da filosofia de Bert Hellinger e das constelações familiares, né, que ele criou no campo da educação. Então, nós utilizamos de toda essa sabedoria, né, dessa filosofia, como ferramenta para criar pontes, para dar acesso à educação através de uma nova visão, de uma visão sistêmica. Essa visão sistêmica está falando em quê? Está falando em abranger a sua totalidade, né? Porque quando nós entramos numa sala de aula, pessoal, não é só os alunos e os professores que estão lá. É o professor com todo o seu sistema familiar e suas questões. São os alunos, dependendo da sala de aula, por exemplo, são 40 alunos com o seu sistema e todo o seu histórico familiar. É o corpo docente, né, e o sistema familiar, o sistema daquela escola, tanto organizacional ou familiar, porque às vezes há escolas que são familiares, ou quando elas são confessionais, tem todo um sistema, né, em cima disso também. Então, a sala de aula, ela é um universo, né? Ela não é só um campo só de aprendizado, né, dentro dos seus conteúdos, ela é um universo, né? Então, a pedagogia sistêmica, né, a pedagogia Hellinger, ela nos dá essa ferramenta para lidar com esse universo, né? Então, por exemplo, um professor que entra triste e cansado na sala de aula, ele não vai ter aquela mesma receptividade dos alunos e vice-versa, né? A maioria dos alunos e as crianças, eles agem por amor, né? Todos os problemas que aparecem são por conta do amor, né? São movimentos do amor. Então, um aluno, quando ele não está presente na sala de aula,
provavelmente ele está olhando para algo relacionado à família dele, porque ele está carregando algo por amor aos seus pais ou à sua família. Né? A mesma coisa o professor. Um professor, por exemplo, que tem problemas dentro da sala de aula, ou que não consegue dar aula, ou que não consegue aprender, ou que não consegue impor sua autoridade, ou que tem um problema com um determinado aluno, provavelmente isso está relacionado também às suas questões familiares. Então, dentro do curso de pedagogia, nós somos muito trabalhados, gente. Muito trabalhados. Nós olhamos o nosso sistema antes, nós nos fortalecemos para que fortes nós podemos tomar o nosso lugar, não só na vida ou dentro da nossa profissão e na sala de aula, né, dentro da nossa função, para que a gente possa olhar para o outro de forma sistêmica e diferenciada. Porque a pedagogia sistêmica, a pedagogia Hellinger, ela olha o que há por debaixo dos problemas e das suas questões, tá? O rótulo, o preconceito, ele encobre. Por isso, dentro da pedagogia Hellinger, não existe julgamento. Né? Quando um professor julga um aluno, ou julga um pai e uma mãe de um aluno, na verdade, ele está dizendo que ele é muito melhor do que o pai dessa criança. E nenhuma criança vai aceitar isso. Então, ela já, a priori, já vai se fechar ao conhecimento por isso. Porque todo pai e toda mãe, eles são perfeitos para o filho que tem. Tá? E não dizendo isso de forma pejorativa. Porque muitas vezes você vê em sala de professor, os professores falando, não, porque imagina a mãe desse aluno é uma louca. Né? Quando você julga o pai e a mãe de um aluno, né, você já está fechando essa janela para o conhecimento. Né? E investigando mais a fundo, oi Jana, investigando mais a fundo, você vai ver que esse seu problema com esse determinado aluno, esse rótulo com esse aluno, tem a ver com o teu sistema familiar também, tá? Mas a pedagogia, ela tá aí para isso, né? Seguindo dentro da filosofia do Hellinger, as 3 leis do amor. Então, nós temos quais leis? A lei do pertencimento. Todo membro de um grupo tem direito a pertencer. Por isso, dentro dessa filosofia, não se exclui aluno de sala de aula. Né? Vamos encontrar uma outra forma de resolver essa questão, mas nunca excluí-lo totalmente da sala de aula. Né? Então, todos têm direito a pertencer. Uma vez que alguém é excluído, não se chega ao equilíbrio. Muito pelo contrário, se abre um vácuo para outros problemas. Pode contar, e isso por experiência própria, um aluno, quando ele é expulso da sala de aula, logo após isso pode acontecer de outro aluno começar a apresentar o mesmo problema que aquele aluno que foi expulso. Por quê? Porque não foi olhada a questão, né? Foi excluído. Então você não olha, o sistema vai lá, como a vida vai lá e dá uma outra oportunidade, forçando você a olhar aquilo novamente, tá? A segunda lei do amor de Hellinger é a hierarquia. Né? Então, quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois. Por isso que os professores, né, pelo seu conhecimento, tempo de estudo, têm precedência sobre os seus alunos. Né? Porque ele estudou, ele se preparou para isso. Né? Ele tem o seu lugar. Né? Essa precedência, ela pode estar relacionada a idades, ela pode estar relacionada à função, ela pode estar relacionada a tempo de casa na escola, né? E aí você, com essa visão sistêmica, vai olhar, saber exatamente qual é o seu lugar, que fortalecida, quando você vê, por exemplo, a auxiliar de sala, né, que está lá há 20 anos, e você está lá há 5, você vai olhar e respeitar. Nossa, ela está há 20 anos. Né? Você vai olhar ela com carinho, né? Sabendo qual é o lugar dela. Quando você for falar com a sua coordenadora, né? Eu como professora, por exemplo, com a coordenadora ou a auxiliar de direção ou a diretora, né? Dentro da hierarquia, ela está acima de nós. Então, você vai olhar e ouvi-la com respeito. Né? E seguir as diretrizes, né? Que eles passarem para nós. Dentro da sala de aula, você é a autoridade,
porque você é a mais velha, você é a que tem o conhecimento, o professor no caso, né? Então você vai se colocar dentro da sua posição e do seu lugar. Por isso, saber qual é o seu lugar dentro do seu sistema familiar, dentro, né, dentro no mundo e no local onde você trabalha, principalmente no campo educacional, isso te dá muita força, né? Uma dica bacana para salas com problemas de disciplina é você colocar os alunos por ordem de chegada. Aí você pode usar a ordem de chegada no mundo, né? Coloca do mais velho até o mais novo, né? E isso faz uma grande diferença porque eu já fiz essa experiência em sala de aula, né? E essa aula ficou muito mais leve e alguns alunos que dormiam na sala de aula meio que acordaram e começaram a participar mais da aula, né? Então houve classes em que isso funcionou muito bem, né? O que mais? Dentro da pedagogia sistêmica, então a gente fala que a pedagogia sistêmica é uma pedagogia de ordem, né? Porque você, sabendo qual é o seu lugar, tudo dentro da sua ordem, o equilíbrio flui, né? Para o conhecimento, tá? Que mais? Nós falamos também que a pedagogia Hellinger é uma pedagogia de construir pontes, porque nós construímos pontes, nós para nossa família, professor, aluno, corpo docente, escola, esse sistema maior, né? A Jana está respondendo aqui, ó, na minha sala todos sentam por ordem de chegada no mundo e eles não reclamam. Ah, mas eles se sentem bem? Se eles se sentirem bem, porque houve uma sala em que eu fiz isso e que algo ficou muito estranho naquela sala de aula. Eles meio que morreram. Era um silêncio tão mortal que eu explicava e parecia que eu estava falando para a parede, né? Aí eu lembro que na época eu fui conversar com uma professora, eu não lembro qual professora que foi, e aí ela me disse assim, então alguém ali está com uma data errada. Alguém ali, não sei, ou mentiu a data, ou foi registrado, e eu acabei, com aquela sala, mudando a tônica. Eu falei, não, voltem aos lugares que vocês estavam antes, porque você tem que sentir, né? O lugar da sala de aula não é um lugar de confronto, é um lugar de aprendizado. Então, você tem que sentir, né? Que mais? A pedagogia sistêmica, ela também é uma pedagogia onde nós respeitamos a história, né? Então, o pedagogo sistêmico, ele é um pouco historiador, né? Porque nós vamos ver a história do aluno, vamos trabalhar a nossa história, a história da escola, né? Para compreender as dinâmicas que nos apresentam. Nós também somos geógrafos, justamente porque nós aprendemos não só a nos situarmos no nosso lugar, como colocar cada coisa dentro do seu lugar, né? Dentro do seu espaço. E somos um pouco de investigadores privados, né? Porque nós vamos olhar o quê? Olhar o que está por detrás daquela questão, né? O problema em si, ele já traz uma solução, né? Então, quando nós olhamos para o problema e não fugimos dele, nós já estamos olhando a solução. E geralmente, dentro de uma sala de aula, quando um aluno apresenta um problema, esse é o fenômeno, né? Por isso, fenomenológico, porque nós vamos olhar a partir do fenômeno que nos apresenta, né? E esse fenômeno quer nos dizer alguma coisa, ou sobre aquele aluno, ou sobre a sua família, ou até sobre nós mesmos. Né? Então, é olhar esse fenômeno e analisar ele na sua totalidade, ou seja, sistemicamente. Tá? Quando alguém senta no lugar deles, eles falam, este lugar é meu ou é de fulano? Geralmente, quando um aluno faltava, o lugar dele continuava lá. Ninguém sentava na carteira dele, não. Porque o lugar estava ele lá, porque ele pertence. Tá? Eu vou contar uma história, né, sobre essa questão de você olhar, né, o aluno com a sua totalidade. Essa história eu já contei no Face, já contei no meu primeiro live, tô contando de novo aqui. Então, quem assistiu o primeiro live vai ouvir essa história de novo. Né? É uma aluna, eu acompanhei ela durante o ensino médio dela, fui professora de filosofia e sociologia dela, e ela era uma aluna que tinha uma dispersão muito grande, ela era bem dispersa, né?
Eu tinha o hábito, durante o tempo, na escola, de fazer 3 tipos de prova, né? Então, eu fazia a prova A, B e C. Dentro dessas provas, elas não tinham, assim, era a mesma matéria, mas cada prova, ela era formulada, as questões eram formuladas de forma diferente. Por quê? Eu sempre olhei aluno por aluno, né? Eu quero ver o que o aluno me traz. Então, eu dividi a sala nesses setores, né? Lógico, eu era uma professora terrível que não deixava colar, nunca deixei colar. Então, eu dividi em setores e distribuía as provas para eles. E ela fazia um tipo de prova que eu sabia que ela era capaz de responder por causa, né, do feedback que eles me traziam durante a aula, né? Então eu fazia a prova da forma como eu sabia que cada um era capaz de responder aquela prova, né? Porque eu queria saber o que realmente eles aprenderam, qual era o meu objetivo, é que eles aprendessem aquilo que eu ensinava, né? Mas de que forma? Cada um tem a sua forma única de aprender. Então, quando você olha para isso e respeita, ai, Cris, mas dá um baita trabalho fazer 3 tipos de prova. Dá, mas eu fazia, né? Eu fazia. Não só eu, como muitos professores naquela escola também faziam, né? Então, a prova dela, ela era diferenciada e ela sempre atingia a média lá era 6. Então, 6, 7, às vezes 5, 5,5, né? Aí os 5, 5,5 ela conseguia recuperar com os trabalhos, né? E sempre foi assim. Aí, nas épocas de semana de provas, né, quando eles ficavam muito tensos, o que que eu fazia? Eu chegava na sala de aula e falava para eles: agora todo mundo fecha os olhos e respirem fundo e sintam atrás de você o pai e a mãe de vocês, né? Alguns alunos eu sei que não ligavam muito para isso. Você sabe como é que é adolescente, mas tinha alguns que realmente faziam. Mas ela se incomodava. E aí ela chegou um dia para mim e falou assim: professora, por que eu tenho que colocar meu pai e a minha mãe para fazer uma prova, né? Aí eu falei: não é só para fazer uma prova. O pai e a mãe é para tudo. A tua vida veio através deles. Então, toda vez que você se sentir cansado, toda vez que você se sentir ansioso, toda vez que você se sentir com medo, ou com algum problema que tire a sua energia, o que que você faz? Você toma o amor do seu pai e da sua mãe para recuperar essa energia de volta, porque a vida veio deles, né? Aí ela falou: mas professora, eu tenho um problema. Eu não tenho pai. Eu falei: como assim não tem pai? Como assim? Você tá aqui como então, né? Como não tem pai? Todo mundo tem pai. Até uma mulher que faz inseminação artificial. Ai, meu, tem um cabelo aqui. Até uma mulher que faz uma inseminação artificial precisa de um pai, né, pra essa criança nascer. Lógico que você tem um pai. Aí ela falou assim: então, mas é que meu pai ele não quer saber de mim. E aí contou a história dela, né? E aí eu falei: olha, assim como na sala de aula, existem alunos que não estão na sala de aula, né? Que você percebe, não faz lição, você está explicando, ele está olhando para a parede, para a janela, né? Está totalmente distraído, não está presente, né? A mesma coisa pode acontecer com os nossos pais. Por quê? Porque provavelmente pode ser que teu pai esteja ocupado com algum problema familiar dele de forma inconsciente. Então, muitas vezes não é pessoal. Ele fala: não quero você, não é pessoal. É que ele não tem como estar disponível. Mas se a vida veio e você está aqui, é porque houve um amor, né? E aí ela falou assim, né? E lógico, né? Adolescente fala um monte de coisa, não, porque não aceito, né? E aí eu falei: não aceitar, né? Isso pode impactar em alguma questão na sua vida. Então é legal que você olhe para isso, né? Da forma como você conseguir, que tá tudo bem, né? Mas pelo menos aceite a vida que ele te deu, né? E diga sim a isso. Fala: isso já foi o suficiente para mim, né? Aí passou. Ela falou: tá, foi embora. Passou uma semana, mais ou menos, ela veio falar comigo: professora, conversei com a minha mãe sobre o que a senhora falou. E a minha mãe, né, ela gostou, tal, e ela falou: você quer conhecer teu pai? Então né? Deu o endereço lá para ela conhecer o pai.
E o pai dela era médica, ela marcou uma consulta com o pai para poder conversar com o pai. E ela foi na consulta. E ela sentou lá frente a frente com o pai e conversou com o pai, né? E realmente o pai, ele foi um pouco frio com ela, né? Falou, olha, se você realmente quiser me ver de novo, fale com a minha secretária, né? Então realmente ela tinha, esse pai realmente não estava disponível para ela. E aí ela veio me contar essa história, contou tudo, falou o que ela sentiu, né? E aí eu falei, não encare isso como se fosse pessoal para você, né? Como se fosse contra você. De repente não é contra você, né? Nem contra a sua mãe. E essas questões do teu pai e da tua mãe, você não tem nada a ver com isso, tá? Você é a menor, você não tem nada a ver com isso, né? Então tente não comprar a briga deles. Eles resolvem, né? Coloque você no seu lugar de filha, né? Honre a sua mãe e honre o seu pai pela vida que eles te deram. E aí ela falou assim, não, eu até aceito, né? Ela falou, eu tô mais, assim, agora que eu olhei ele, eu tô assim mais em paz, mas eu tenho uma dor. Eu tenho uma dor para ele não me aceitar. O que que eu faço com essa dor? E aí, nessa hora, né, eu cheguei para ela e falei, bom, eu vou te dar um exercício que funciona muito bem, né, porque já funcionou comigo também. Falei, toda vez que você sentir essa dor, sinta, deixa a dor vir. Se tiver que chorar, chora, sinta. Não foge da dor, sinta. Mas olhe para ela, sinta ela e diga sim. Depois você vai ver que vai melhorar, né? E aí ela falou, não, só da senhora falar eu já estou mais feliz. E foi embora. No final do ano ela já não fazia mais as provas diferenciadas, né? Ela melhorou muito a questão da atenção dela, pelo menos na minha aula. Ela era muito participativa. Ela se formou. E esses dias, quando eu comecei a fazer a live, eu lembrei dessa história, que foi uma história assim que me tocou bastante. E aí eu entrei em contato com ela. Como eu tenho contato com os meus alunos pelo Face e Instagram, eu entrei em contato com ela. E falei, e aí, como é que você tá? O que que você tá fazendo? Então ela tem um canal no YouTube, né? Ela tá na faculdade. E aí ela me contou que a mãe dela entrou com uma ação, né, com o pai, contra o pai para reconhecer a paternidade, né, e pagar as coisas lá que, né, ela precisava. O pai aceitou, né, reconheceu a paternidade da filha e acabou vindo a falecer depois disso. E aí eu falei para ela, e o que que você sente com tudo isso, né? Ela falou, professora, eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu estou muito feliz, eu fiquei muito feliz da minha mãe ter entrado com o processo, dele ter reconhecido que eu sou filha dele, né? Porque não tinha esse reconhecimento. De eu ser reconhecida como filha dele, né? Ele até me ajudou em algumas coisas e ele veio a falecer, né? Mas eu estou feliz. Então, essa é uma história que, assim, mexeu bastante, porque os alunos, eles trazem pra gente as questões, né? E o que que o professor poderia fazer? Julgar. Falar, que pai horrível, né? Que mãe horrível, porque isso acontece muito na escola. Mas não é julgar, é olhar com amor e olhar com aceitação. Os alunos vão dar para nós o que eles podem nos dar, da mesma forma como nós vamos dar para eles o que nós podemos dar, né? Então a pedagogia sistêmica é uma pedagogia de força, é uma pedagogia de olhar, é uma pedagogia de criar pontes, é uma pedagogia de respeito, é uma pedagogia de história, né? Então é realmente um novo parâmetro e um novo olhar para tudo que acontece no campo educacional, tá? E é mais ou menos isso. Deixa eu ler aqui o que vocês comentaram. Eu também, desde o começo do ano, expliquei sobre a importância de deixar o lugar do amigo, e eles fazem isso até hoje. Alguém falta, eles deixam o lugar do colega. Ai, perfeito! Perfeito! Perfeito, eu também fazia isso na sala de aula. Uma outra coisa, assim, que eu quero falar que é muito importante, né? Que eu acho legal deixar registrado aqui. Dentro da pedagogia sistêmica, nós dizemos que a escola é o pai, né?
Geralmente, você pode ver que alguns conflitos de problemas entre pais, escolas, ou alunos que não se adaptam à escola é porque o pai não aceita muito bem as diretrizes daquela escola, né? Mas daí colocou lá porque a mãe colocou, né? A mãe quis que... Não, gente, respeitem nesse caso o pai. Porque da mãe nós recebemos a vida, né? E essa força vital. Mas é através do pai, né? Dessa energia do masculino, tá? E sem ideologias de gênero aqui, tá, gente? Dessa energia da ação, né? Não que a mulher não possa ter ação, tá? Tentem ver isso de outra forma, por favor. Dessa energia do pai, em que a gente vai para o mundo. É através do pai que nós vamos para o mundo. É através do pai que os nossos negócios se expandem. Quando nós temos um bom relacionamento com o pai, o nosso trabalho cresce, nós temos forças para ir para o mundo e para nos expandirmos. Através da mãe, nós temos os recursos que nós precisamos para viver, né? Então, os pais que estão assistindo essa live ou que assistirão o vídeo no YouTube, né, algo muito simples, sabe, de se fazer, é pegar o teu filho pela mão e levá-los à escola. Seu primeiro dia de aula, abra essa porta para o mundo para eles. Entendeu? Olhem a escola, né? Coloquem na escola que você realmente acredita. Porque o sucesso de um filho também está ligado à autorização que os pais nos dão para isso, né? Então, não quer dizer que a mãe não tem importância na escola, não é isso, né? Aqui, como nós falamos, né, que a pedagogia é cada pessoa no seu lugar, não que a mãe não tenha importância, lógico que ela tem. Uma mãe, por exemplo, que não dá acesso ao pai, e isso é muito comum, porque a mulher tem esse poder também, né? O filho já não tem acesso ao pai, não tem acesso à escola, não tem acesso à aprendizagem, porque ele está ocupado com a mãe, né? Então, gente, isso é só uma pequena deixa, assim, de várias questões sistêmicas que a gente vê na escola, né? Então, pais, levem seus filhos para a escola, abram essa porta do mundo para eles, tá? Gente, eu acho que eu falei demais porque eu me empolgo, eu devo ter esquecido um monte de coisa, né? Porque eu vou me empolgando, aí eu vou com as questões aqui que vão aparecendo, né? E eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, né? Alguma questão que vocês queiram perguntar, tá? Que mais, gente? Alguma questão? É maravilhoso mesmo o olhar para essa aluna. Foi, né? Eu sou, assim, uma professora muito feliz com a minha profissão. Eu realmente amo a sala de aula, adoro lidar com esse universo, eu adoro ensinar, né? Então, a sala de aula é o campo onde eu tô plena e realizada, né? Foi perfeito? Então tá bom. Gente, então eu vou parar por aqui, dando só alguns avisos. Vamos lá. Amanhã, dia 30 de... Ai, meu Deus, março, nós teremos constelação no Ipiranga, às 3 da tarde, tá? Já avisando, né, relembrando o vídeo das representações, quem representa nas constelações, de uma certa forma, está trabalhando suas questões. E para representar, eu não cobro nada, gente, então venham. Outra coisa que eu gostaria de avisar já, é que dia 6 de abril, no sábado, né, quem quiser mais informações, fale comigo, nós vamos constelar a história do Brasil com o Frederico Ciongoli, meu grande amigo e professor. É um projeto inovador, original, tá? Ele vai constelar toda a história do Brasil. Será um sábado inteiro, não sabemos o que vai acontecer, mas vamos ver quais são as dinâmicas ocultas dentro da história do Brasil. E, lógico, quem estiver lá, de uma certa forma, vai trabalhar as questões relacionadas aos nossos antepassados, portugueses, negros, índios e por aí vai. Tá, gente? Então, estou convidando todos, a entrada é franca. Cris, quando o professor se sente excluído pela turma, provavelmente porque ele tem alguma questão relacionada à família dele, de exclusão. Tem que olhar
para onde esse professor está olhando. Porque se existe uma negativa dessa turma, ele precisa olhar para alguma coisa relacionada a ele, né? Aonde que ele, por que ele está sendo excluído, né? Ou pode ser que ele também não olhe, ele seja um professor que rotule os alunos. E aí os alunos acabam, de uma certa forma, deixando... fala assim, eles não me aceitam, esse professor não me aceita como eu sou, né? Não, ele tá julgando meu pai e a minha mãe. E o aluno sente. Tudo isso de forma inconsciente, gente, tá? É tudo de forma inconsciente. E o sintoma, o fenômeno, tá justamente nesses problemas que acontecem, tá? E é isso, gente. Eu vou ter que parar por aqui, senão não vou conseguir baixar esse vídeo e ir pro YouTube. Me mandem as perguntas que eu respondo, tá? E eu falarei sobre esse tema em outros vídeos mais pra frente, tá bom? E é isso aí. Boa noite e um grande beijo a todos.